Serviço de atendimento ao cinéfilo, qual sua pergunta? Aluno Felipe Tigre mandou R$ 6,01. Que alguns conteúdos japoneses, principalmente animes, os personagens são prolixos, CDZ, e tem tanta narração em off? É uma característica do gênero. Cara, eu não sei definir o porquê que isso acontece de maneira mais explícita, porque eu não sou um especialista especificamente nessa questão, mas eu imagino que seja muito mais sob uma perspectiva mercadológica, ou seja, tornar aquilo mais autoexplicativo. Aliás, é uma noção muito particular do que é a indústria da cultura, essa noção da expropriação, do esquematismo e, portanto, da nossa capacidade de assimilar criativamente e intuitivamente aquilo que se dá, né? E a indústria ela tem essa noção, ela tem essa prática de oferecer a coisa e, ao mesmo tempo em que oferece a coisa, a obra de arte, oferecer também a explicação da coisa. Então, os animes, os filmes americanos, não só os animes, eles são muito autoexplicativos, eles funcionam na ótica da informação, ou seja, com mais informações eu der sobre determinado personagem, quanto mais informações eu der sobre determinada ação, com mais informação eu der sobre determinado espaço de atuação, melhor. Só que a grande questão é que, para uma obra de arte, a informação atua na esfera da efemeridade, ou seja, a informação, ela se encerra, a potência da informação se encerra no surgimento da próxima informação. Isso está em Walter Benjamin, no texto dele O Narrador, que tem aula na introdução ao cinema sobre o assunto. Vão ser 3 aulas, eu adicionei hoje, inclusive, a primeira aula sobre o assunto lá na introdução ao cinema. Ou seja, basicamente o que o Benjamin está falando pra gente é que, a partir do momento em que na modernidade você tem o surgimento de um determinado tipo de disseminação de narrativa que prioriza essa efemeridade das coisas, que é a informação, a narrativa tradicional, a narrativa clássica, que é essa que perdura na cultura, que perdura na história, que perdura nos sujeitos, nas coletividades, entra em crise. Percebe? E aí, nessa esfera, esses sujeitos não mais contam as suas histórias. Quem conta essas histórias é a informação. E, portanto, essa notícia é disseminada por uma classe dominante, que detém esses meios de disseminar essa cultura, de disseminar essa informação. Só que a informação, ela termina a sua força no surgimento da próxima informação. E na esfera narrativa dos filmes, porque narrativa, gente, é a maneira de contar uma história, mas também a maneira de enxergar a realidade e contar a história dessa realidade. Nós, o tempo inteiro, quando vemos o mundo, nós enxergamos essa realidade, e quando vamos contar sobre esse mundo, nós estamos falando de narrativa. Nós estamos contando narrativas. Entende o que eu quero dizer? E a maneira como nós contamos as narrativas, essa forma de falar, essa forma de contar, está intimamente relacionada e modificada pelo meio o qual estamos inseridos. E essa modernidade do capitalismo industrial condicionou essas narrativas, essas histórias, a serem contadas sob a ótica da informação. Da informação que sucede novas informações. Entende? Informações que se sucedem novas informações. E aí, os mangás, e aí as animações, os animes, os filmes americanos, sobretudo os mais massificados e, portanto, aqueles que estão mais inseridos dentro de uma lógica comercial, mercadoria, eles vão atuar nessa esfera. Nessa esfera onde eu preciso condicionar esse sujeito, e melhor, tornar esse sujeito que assiste, esse espectador, esse contemplador de uma obra de arte, não mais um cara preocupado com uma obra de arte, mas um consumidor. Tornar cidadãos consumidores. Tornar espectadores consumidores. Tornar apreciadores de obra de arte consumidores. Porque, na verdade, o capitalismo nos transforma em consumidores, na medida em que tudo no capitalismo atinge uma esfera de mercadoria. Da função mercadoria, inclusive a obra de arte. E nesse sentido, se a obra de arte atinge uma esfera de função mercadoria, a sua finalidade é dar lucro.
E nesse sentido, aquele que contempla não mais é um contemplador, não é mais um admirador de arte, é claro que ele pode ser, mas em última esfera ele é um consumidor. Ele é um consumidor. E como consumidor, como cliente que ele precisa ser agradado. Ele precisa ser agradado. Ele não pode ser exposto a contradições. Ele não pode ser exposto a questões que o coloquem em risco. E, sobretudo, que a obra de arte seja posta em risco, seja posta em dilemas. Porque se assim for, essa obra corre o risco de fracassar. Fracassar significa o quê, Felipe? Fracassar enquanto obra de arte? Não. Fracassar enquanto mercadoria. E por isso eu preciso pegar na mão desse espectador, contar tudo direitinho, explicar tudo direitinho, informar passo a passo, subsequentemente, uma informação atrás da outra, o que vai ser feito. É claro, se a gente pegar alguns exemplos específicos, como o que foi dado aqui na explicação do nosso querido, como Cavaleiro do Zodíaco, isso vai ao extremo. Porque Cavaleiro do Zodíaco é insuportável. Cavaleiro Zodíaco é muito difícil pra mim falar que é insuportável, porque foi o anime da minha infância. Eu adorava Cavaleiro do Zodíaco. Mas, assim, eu vou dizer o seguinte: eu adorava Dragon Ball Z. Eu adorava Samurai X. Eu adorava Monster Ranger. E eu acho que nem é anime, eu acho que é americano, inclusive. Eu adorava Beyblade. Eu adorava Medabots. Eu adorava, sei lá, Inuyasha. Eu adorava Digimon, Pokémon. Só que Cavaleiro Zodíaco era aquele anime que eu amava. E de alguma maneira, Cavaleiro Zodíaco capturava determinado espírito naquele momento porque ele se diferenciava em algum lugar. Primeiro, porque era um anime verdadeiramente violento, pelo menos no seu início. Era um anime que aparecia sangue. Tá ligado? E era um anime que visualmente era muito interessante. Esteticamente muito interessante. É claro que, assim, se você for ver os primeiros, você vai ver que tem, enfim, as precariedades técnicas. Mas era visualmente muito interessante a questão das armaduras. A armadura de bronze, prata e ouro, os cavaleiros de ouro, tem toda uma virtude ali e tal, que era muito interessante. Mas parava por aí. Parava por aí. Porque essa questão estética não acompanhava o texto do filme. Melhor dizendo, o texto não carregava essa estética. Não carregava esse estilo. Ao contrário, ele era pautado na lógica da informação constante. Uma informação que se sucede uma nova informação. E a informação seguinte mata a informação anterior. Mata em que sentido? Ela não deixa perdurar. Não deixa perdurar. Então era isso. Era o Seiya chegando na casa de Touro e falando: eu quero passar essa casa. E o Touro falando: hahaha, de mim você não vai passar. Mas eu preciso passar para defender Athena. Ah, mas aqui você não vai passar porque eu sou um cavaleiro de ouro. Ah, mas eu vou conseguir sim. Meteoro de Pegasus! Você não vai conseguir porque você não conseguiu nem riscar essa armadura, porque é uma armadura de ouro. Ah, mas por que será que eu não consegui fazer isso? Ah, porque os cavaleiros de ouro andam na velocidade da luz e vocês só conseguem atuar na velocidade do som. Ah, mas eu vou conseguir sim! Ah, meteoro de Pegasus! Você não conseguiu! E é um episódio inteiro sem uma porradinha. Você tem 2, 3 meteoro de Pégaso e uma porrada de texto do Seiya querendo Athena. É tudo por Athena. Eu queria saber o que Sarashiva tem a dizer sobre Cavaleiro do Zodíaco. Porque se tem uma pessoa que adora Deus, esse sujeito é Seiya de Pégaso. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo,
O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Dito isso, gostou de Pecadores? Gostou de Pecadores? Não sei, porque eu não vi. Uma pausa pra dizer o seguinte. No momento em que esse vídeo foi gravado, eu ainda não tinha assistido Pecadores. Mas agora, já assisti. Mas como o assunto era importante, eu quero mantê-lo aqui, fica aí pra vocês. Mas sabe que eu já assisti. Gente, vocês precisam entender uma coisa. Eu tenho 2 globalistas dentro de casa que não me permitem ir ao cinema. Eu quero ver Pecadores. É do meu desejo ver Pecadores. Quando eu não assisti a um filme que tá no cinema, ponham na cabeça de vocês o seguinte: não é porque eu não quero ver o filme, não é porque eu sou o chato que não gosta das coisas que são lançadas hoje e as pessoas estão falando bem, mas o Felipe quer ser diferentão e não gosta do filme. Não, eu quero ir ver. Eu tô com vontade de ver. Mas eu não consigo ir. Pai e mãe, quando não consegue alguém pra ficar com suas crianças, e quando eu consigo alguém pra ficar com as crianças, é pra trabalhar. Aí quando eu preciso pra fazer alguma coisa para o nosso lazer, não tem ninguém pra ficar, porque é isso. A gente já usou as pessoas pra trabalhar. E a gente vive pra trabalhar, caralho. Infelizmente é assim. Não deveria, mas é assim que funciona. E sobretudo na paternidade, maternidade, quando a gente consegue alguma coisa, a gente tem que usar esse tempo pra fazer outras coisas. Infelizmente. Então você aí, já dei esse recado lá no vídeo que a gente reagiu ao Luigi. Vai lá ver aquele vídeo que tá muito bom, inclusive, sobre infância. Mas você aí, tem um amigo que é pai, que é mãe, e etc. Ele tem filhos e eles precisam da sua ajuda. Eles também querem ver um filminho. Ah, mas eu escolhi não ter filho. Eles escolheram eles que se virem. Você não é amigo. Porque sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você que fez isso, você que tá falando isso aí, é o amigo que quando seu amigo teve filho, quando sua amiga teve filho, você passou a ignorar esse amigo. Você passou a ignorar. Eu sei disso. Eu sei disso porque pai e mãe passam por isso, eu passei por isso, e sobretudo mães passam por isso. Eu sei disso. Você abandonou esse seu amigo. Você foi pro bar com seus amigos, não foi? Eu sei que você foi pro bar com seus amigos. E você não convidou ele. Não convidou. Ah, mas ele não ia poder ir porque tem a criança. Você perguntou? Eu tenho certeza que não. Então não exclua seu amigo que é pai. Não exclua sua amiga que é mãe. Asfalto e Cinéfilo mandou R$ 10. Asfalto cinema. Leon, quais as principais diferenças entre como De Palma e Tarantino utilizam referências cinematográficas em seus filmes? O segundo é mais pop. Abraços. Não. Tarantino e Brian De Palma são ambos diretores muito populares. Só que são diretores de 2 tempos históricos diferentes. O Tarantino, ele se populariza a partir da década de 90 e atua até hoje. O Brian De Palma, ele se populariza a partir da década de 70, fazendo Carrie a Estranha e se consolidando na década de 80 com filmes como Dublê de Corpo e etc. Então, são diretores de momentos históricos diferentes, mas ambos atingindo públicos interessantes, públicos cativos, apesar de serem 2 autores. A diferença entre ambos está no estilo. As referências do Tarantino atuam numa outra esfera de estilo que o De Palma não atua. O De Palma é um diretor que se utiliza desse estilo como uma espécie de superação das suas referências. Ao contrário do Tarantino. O Tarantino, ele lida com a referência como um grande cinéfilo. Ou seja, olha os filmes que eu já vi e como eu posso fazer algo diferente a partir daquilo que eu já vi. O De Palma é outra parada. O De Palma atua na esfera da hiperestilização daquilo que ele já viu e daquilo que ele gosta, mas para superar aquilo ao se sobrepor, ao subir no cadáver daqueles que ele ama. Entende? Então ele pega o Hitchcock, que é um diretor consagrado, um diretor que experimentou esse cinema clássico e esse cinema moderno, e nesse momento histórico da década de 80, onde se instaura uma crise da mise-en-scène, que se dá justamente por essa noção de que tudo já foi experimentado pelos modernos, tudo já foi feito, então o que a gente vai fazer? O De Palma e os maneiristas, tem aula sobre maneirismo na Introdução ao Cinema, vão dar a seguinte resposta. Ora, que usemos os modernos, que subamos no cadáver do cinema moderno, que subamos sob o cadáver de Alfred Hitchcock e que façamos desse cadáver algo completamente novo. Como? Pegando esse cadáver
e esticando suas possibilidades estilísticas, fazendo dele algo completamente novo. Hiperestilizado, cafona, brega, tudo aquilo que os maneiristas, tal como Paul Verhoeven, Brian De Palma e outros, fizeram naquele contexto histórico. E que por muitos não foi compreendido. Não à toa, autores como Brian De Palma e Paul Verhoeven foram cotidianamente, corriqueiramente, melhor dizendo, indicados às tais framboesas de ouro. E é por isso que eu costumo dizer pra galera que, com toda certeza, os melhores filmes indicados pela framboesa de ouro são melhores que os melhores filmes indicados ao Oscar. Com toda certeza. Então, a diferença do De Palma pro Tarantino tá nessa esfera. Um é um cinéfilo que faz filmes e que usa, portanto, dessas referências para fazer algo novo na sua encenação, nas suas particularidades. E ele consegue. É um bom diretor. Gosto muito de Tarantino. O De Palma também é um cinéfilo, mas ele entende a crise do cinema do momento histórico onde ele está inserido. E dessa crise ele provoca, ele constrói algo diferente. Missil Yemenita mandou R$ 10. Netanyahu vem na janela ver um negócio rapidão. Vem! Vem! Capitão Astúcia mandou R$ 10. Professor, assistiu Capitão Astúcia que tá de graça no YouTube? O que acha desse modelo de distribuição para filmes nacionais? Esse YouTube foi muito engraçado. Mas não assisti Capitão Astúcia, então não posso opinar. Mas o filme está disponível de graça no YouTube. O que eu acho desse tipo de distribuição? Cara, depende muito. Porque isso vai depender muito do realizador, né? Eu acho maravilhoso que esteja disponível, porque as pessoas podem assistir. Mas é aquela outra parada que eu sempre falei pra vocês. A disponibilidade não pressupõe o conhecer. Conhecer a coisa não pressupõe essa disponibilidade, tá ligado? Não adianta você dispor a coisa se você não vai conhecer a coisa. E isso é uma outra coisa que o Walter Benjamin vai trazer pra gente no narrador, no texto narrador dele. Porque a gente vive hoje num tempo histórico onde a informação é a ótica narrativa mais popular. Ou seja, hoje existe uma massificação da informação. Cada vez mais nós temos mais informações, mas cada vez menos temos contato com as coisas. Entende qual é a parada? Temos cada vez mais contato com as coisas, mas temos cada vez mais informações e cada vez menos contato com as coisas. Então, a lógica da disponibilidade não pressupõe que ela será conhecida. Então não basta Capitão Astúcia estar no YouTube de graça. É preciso que as pessoas conheçam, em primeiro lugar, e segundo, que as pessoas tenham vontade de assistir. E essa vontade não é um ato individual. A vontade é um ato coletivo. Porque parte do pressuposto do que o outro quis assistir, e o que o outro quis assistir está condicionado também por um modelo produtivo que condiciona aquilo que deve ser assistido. Então não basta estar de graça. Se um determinado modelo produtivo condiciona você a assistir um outro tipo de produto que é pago. Porque todo mundo está assistindo esse aqui. Porque esse foi divulgado. Porque esse é o que seu amigo está assistindo e, portanto, é sobre isso que você vai conversar com um amigo. Não basta dispor de graça. É preciso que ele seja assistido. E para assistir, é preciso que se condicione uma vontade. E a vontade não é um ato individual. Mesocricetus auratus mandou R$ 10. Professor, voltei a assistir séries depois de anos e me senti numa roda de hamster. Comente sobre a ausência da informação apenas como recurso para te prender. A ausência da informação apenas como recurso, na verdade a série ela atua na presença da informação. É informação atrás de informação. A diferença é que a série ela termina não te dando uma informação para que você assista o próximo episódio. Só que a parada aqui é que essa informação não dada no episódio anterior é imediatamente dada no seguinte. É a mesma lógica que o Walter Benjamin diz no narrador. Ou seja, a lógica racionalizante
a qual nós passamos a enxergar a realidade a partir do capitalismo industrial, que é a lógica da massificação narrativa da imprensa, da notícia, da informação, é a lógica onde o outro passa a contar a história do eu. O outro passa a contar a sua história. E quem é esse outro? É a classe dominante, é a classe hegemônica e etc. Esse outro, para contar a sua história, vai se pautar pela lógica da narrativa e informação. Ou seja, estar sempre te dando respostas. Respostas que se sucedem de respostas. E essas respostas que sucedem de respostas matarão a informação anterior. Porque a informação é efêmera. Ela é morta no imediato surgimento da próxima informação. Isso é importante. Agora, a série, ela funciona na mesma lógica. A diferença é que ela vai te dando informações, 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 e no final do episódio ela te nega uma informação. Só que não é como se ela estivesse negando essa informação para sempre. Você nunca mais terá acesso àquela informação. Não, porque ela vai te dar essa informação no próximo episódio. E ela entrega. E no episódio seguinte, no final, uma nova informação lhe é negada. Para que no posterior fosse respondida. Então a série, na verdade, é um formato muito particular desse capitalismo tardio. E, portanto, dessa extremação da narrativa e da crise narrativa moderna. E o Walter Benjamin, lá atrás, já havia mencionado. Então, faça parte da Introdução ao Cinema. 3 aulas sobre o narrador serão adicionadas lá. A primeira já está disponível. Inscreva-se.